Segunda fase da Unesp, tá chegando pessoal, vamos fazer uma revisão rápida de alguns conteúdos aqui para dar aquelas dicas legais e você pegar alguma visão para essa prova de domingo e segunda. Vamos lá? Eu sou o professor André Branco. E vamos lá, não deixem de se inscrever no canal, de deixar a notificação ativada, o canal está sendo alimentado aí. A gente quer fazer esse conteúdo circular, girar, chegar para bastante gente, então comenta aí o que você achou, beleza? E vamos lá! O Marquinhos vai falar de uma época específica aí, que também é bastante recorrente no vestibular da Unesp. Bora, Marquinhos! Me apresento, né? Tipo, como Sim. eu me vejo, eu sou eu, né? Bom, pessoal, aqui é o professor Marcos Sayum, professor de História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Bom, eu vou resolver com vocês agora alguns exercícios da segunda fase da Unesp de História, beleza? Vamos começar então. Bom, pessoal, aí na tela vocês estão vendo uma imagem do Pedro Américo de 1893, titulada Tiradentes. Pessoal, apesar de Tiradentes ser um personagem histórico lá da Inconfidência Mineira, essa obra ela já retrata o período republicano do Brasil. Lembrando, a República foi proclamada em 15 de novembro de 1889. Então, em 1893, data da obra, a gente já tem a República instaurada no Brasil. Bom, por que então essa obra ela foi pintada tão depois? Pela seguinte questão, pessoal. Quando a República acontece, o Brasil ainda não tinha elementos de caráter nacional. Tanto que a bandeira do Brasil é extremamente parecida com a bandeira dos Estados Unidos, somente alterando as cores, no caso da bandeira brasileira, o verde e amarelo. A gente vai ter também o primeiro hino sendo tocado aqui no Brasil durante o período republicano, sendo o hino da Revolução Francesa. O nome do Brasil era Estados Unidos do Brasil. Eu tô simplesmente pasmo, velho. Ou seja, faltava elementos nacionalistas. Você teve um processo de proclamação da República feito por militares e por uma elite. Você não teve o povo inserido nesse processo. Muito pelo contrário. O povo brasileiro ele vinha de uma crise muito grande gerada pelo Segundo Reinado. Segundo Reinado, desde a Guerra do Paraguai, entrou numa espiral de crise política, econômica e social, do qual não conseguiu sair, que resulta logo depois na proclamação da República. Então a República ela acontece dentro desse cenário de crise. Então você necessita criar elementos que tenham um viés nacionalista, que possam criar um sentimento de valorização dessa nação que está surgindo agora num modelo republicano. Em seguida, também é importante a gente apontar que nessa obra a gente tem uma dramatização muito forte. Por quê? Se a gente pegar o corpo de Tiradentes, primeiro ponto, ele está esquartejado, o que já traz um drama muito forte para essa obra. Além disso, ao lado da cabeça de Tiradentes, vocês podem ver a imagem de um crucifixo, o que dá a ela um sentido de religiosidade. Sinta aceita, vista. Sem contar também que dá um sentido de mártir para Tiradentes. Além do fato que, se buscarmos a aparência de Tiradentes, a gente percebe que ela se assemelha muito com as representações de Jesus. Ou seja, você quer trazer Tiradentes a figura de alguém que lutou pelo país, de um mártir, e inclusive aproximando ele de uma figura religiosa. Justamente dentro desse contexto republicano, criar em Tiradentes um herói nacional, beleza? Então aí, pessoal, no item A, que está perguntando qual era o contexto da obra e o que o Brasil se encontrava, a gente aponta um contexto de crise que veio carregada do Segundo Reinado e proclamação da República, sem participação popular, sem um apego da população brasileira, que ficou meio marginalizada dentro desse processo. Já no item B, os elementos que dão essa dramatização à obra e que potencializam Tiradentes como mártir do Brasil, a gente tem o fato do corpo dele estar esquartejado,
o fato do crucifixo estar ao lado da cabeça dele e da sua aparência se assemelhar à de Jesus. Beleza? Pessoal, é isso. Nesse mesmo período a gente tem, por exemplo, o parnasianismo aqui no Brasil, não é? O parnasianismo faz parte da era realista, está ali no contexto da República, início da República, vai até, na verdade, fazer isso, assim, em relação a tempo, ele vai até 1902, porque aí começa o pré-modernismo. No entanto, esse pré-modernismo, isso é uma convenção feita pelo Alceu Amoroso Lima, que é o Tristão de Ataíde, criou o termo pré-modernismo ali para designar alguns autores que não se enquadravam em nenhum movimento literário. Monteiro Lobato, Augusto dos Anjos, Euclides da Cunha, Graça Aranha e o grande Lima Barreto. Só que antes a gente tem aí a projeção, por exemplo, de Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac, o príncipe dos poetas, eleito pela revista Fonfon, que é a revista lá do século XIX, grande Bilacão, Olavo Bilac, um dos grandes nomes da nossa literatura. E ele está numa época, pessoal, que, na verdade, por exemplo, o que o Marquinhos falou sobre república é uma questão de trazer uma imagem de progresso, de trazer uma imagem de heroísmo para a pátria a partir daquele momento ali. E principalmente de progresso. Então, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, o Pereira Passos, que era prefeito, começa a tentar caracterizar a cidade como uma cidade europeia, né, imitando os padrões, aí, por exemplo, de Paris. Então você percebe que a própria arte, ela vai, como ela sempre fez na verdade, mas agora um pouco mais, né, ela se alimenta de padrões eurocêntricos, uma arte mais europeizada, uma arte mais chique, uma arte mais elaborada do ponto de vista estético, né? E o parnasianismo apresenta três grandes autores aí, Olavo Bilac, Raimundo Correia, Alberto de Oliveira, conformar a chamada Trindade Parnasiana, beleza? Que são os três mais relevantes desse período aqui no Brasil. Quais são as características do parnasianismo? Essa poesia mais elegante, como é que ela vai ser feita? Primeiro, formalismo, né? Então a gente tem, por exemplo, a utilização de estruturas clássicas como a do soneto, os versos decassílabos, versos alexandrinos, esquema de rimas muito rígido, rimas ricas, inclusive, né? O que mais? Um vocabulário extremamente elegante, erudito, culto, que não é utilizado no dia a dia, vocabulário mais selecionado, certo? Então, e aquela aproximação entre poesia e artes plásticas, quando Olavo Bilac diz invejo ourives quando escrevo, né? Que ele fala que a poesia tem que ser feita como ourives trabalha com a criação de uma joia, em seus mínimos detalhes ali, elaborando e cutucando a coisa para ela ficar bonita, para ela ficar perfeitinha, né? Como se fosse realmente uma escultura muito detalhada, certo? Então, e o parnasianismo é esse movimento mais plástico na sua essência. Caiu, galera. Caiu na Unesp quem? O Raimundo Correia, que é dos três o menos parnasiano. Ele só é mais parnasiano assim na forma, porque ele já vai encaminhando sua poesia para imagens noturnas, né, imagens melancólicas, certo? Que ao mesmo tempo que retomam bastante daquela tradição romântica lá da segunda geração, a geração mal do século, spleen, né? Também antecipa o quê? O simbolismo, movimento também mais ligado ao mistério, à noite, ao misticismo, né? Então, olha o texto que caiu. Esbraseia o ocidente na agonia o sol. Aves em bandos destacados, por céus de ouro e de púrpura raiados, fogem, fecha-se a pálpebra do dia. Delineiam-se além da serrania os vértices de chama aureolados, e em tudo em torno esbatem derramados uns tons suaves de melancolia. Um mundo de vapores no ar flutua, como uma informe nódoa, avulta e cresce, a sombra à proporção que a luz recua. A natureza apática esmaece, pouco a pouco entre as árvores, a lua surge trêmula, trêmula, anoitece. A primeira coisa que a gente nota aqui é o fato de ser um soneto. Como eu disse antes, é uma característica parnasiana muito forte, né? A utilização de sonetos. Esses versos decassilábicos, que a gente vai ver depois como é que funciona, até para responder o item A, mas assim, ele está caracterizando a noite, né? Você vê que o sol vai se pondo e ele vai transformando isso em imagens metafóricas, não é? O sol esbraseia o ocidente na agonia, e aí ele vai baixando e por fim fecha-se a pálpebra do dia, né? E aí surge a lua porque anoitece, que é o que ele vai trazer no último verso. O item A pediu para você identificar na primeira estrofe uma prosopopeia, ou personificação. O que é prosopopeia e personificação? É quando você atribui características de seres animados a seres que são inanimados. Aí ficou tranquilo, ficou fácil, né? Fecha-se a pálpebra do dia. Pessoal, seres animados, por exemplo, seres humanos, quando estão com sono,
vão fechar a pálpebra para poder dormir, não é verdade? O dia é um ser inanimado e de repente ele fala que o dia fecha suas pálpebras, ou seja, você acabou de identificar uma prosopopeia, uma personificação. O item B pede para você identificar as características parnasianas que aparecem nesse texto. Então já disse, é um soneto, 2 quartetos, 2 tercetos, totalizando 14 versos. Segundo ponto, os versos são decassílabos. Olha só, pessoal. Esbrazei o ocidente na goni. Deu 10, hein? Olha o segundo verso, ó. O sol, avezem bandos destacar. Olha lá, 10 sílabas. Então é um soneto com versos decassílabos. Já identificou algumas características. Vamos identificar mais para você ter essa visão, né, do que seria a poesia parnasiana formalmente falando aqui. Você tem ali a utilização de vocabulário seleto, um vocabulário muito bem escolhido, um vocabulário que você não utiliza no seu dia a dia, né? Porque é um vocabulário mais chique, erudito, elegante pra caramba. Por exemplo, esmaece, né? Que hora que você vai usar esmaece no seu dia a dia? Nossa, estou esmaecendo de cansaço. Você não vai falar uma coisa dessas, né? Esbraseia, certo? Você também não fala isso não. Tá, então quer dizer que você tem soneto, versos decassílabos, vocabulário erudito, raro? Sim. Tem mais característica, professor? Claro que tem, né? Então você tem, por exemplo, a utilização de um esquema rígido de rimas. Um padrão de rimas, não é? E dentre essas rimas, a utilização de uma rima rica. Por exemplo, flutua, lua, certo? Por que é uma rima rica, pessoal? Porque quando você rima palavras de classes gramaticais distintas, diferentes, você está produzindo uma rima rica, não é? Flutua, verbo, lua, substantivo. Então é isso, você percebeu? Ah, e tem também o lance da inversão sintática. Como assim inversão sintática, né? Você vê que no primeiro verso, ó, os 2 primeiros no caso, esbraseia o ocidente, na agonia o sol, né? Esbraseia, qual que é o sujeito de esbraseia? Só pode ser o sol. Então você coloca o sujeito na frente de tudo. O sol esbraseia. O sol esbraseia quem? O ocidente. Na agonia é um termo acessório que vai aparecer no fim. Se você passar para a ordem direta, vai ficar assim. O sol esbraseia o ocidente na agonia. Fica mais claro o entendimento. Só que o parnasiano não gosta disso. O parnasiano gosta de enfeitar. Gosta do português clássico, né? Por isso, os hipérbatos, ou seja, as inversões sintáticas, elas são típicas também do parnasianismo, beleza? Que você pode colocar como característica que está valendo. Outra coisa, galera, uma última coisa aqui, né? Você percebe que, por exemplo, entre esses 2 primeiros versos aí, esbraseia o ocidente, na agonia o sol. Você percebe que o primeiro verso não finaliza a frase, né? Porque o sujeito está lá embaixo, no início do segundo verso, o sol. A frase inteira seria então, esbraseia o ocidente, na agonia o sol. Só que você vê que o verso quebra essa frase em agonia e joga o sol lá para o comecinho do segundo. Quando você percebe que terminou o verso, mas a frase não terminou porque ela foi interrompida, ela vai continuar. Lá no verso de baixo, você tem o enjambement, ou seja, né, é ali um encadeamento dos versos, que é uma característica parnasiana. Beleza? Aliás, a Unesp adora movimentos que trazem sonetos, né? O soneto é uma estrutura clássica que vai ser mais racionalizada ali, você tem geralmente uma tese, depois o desenvolvimento dessa tese, e o soneto aparece, por exemplo, lá no classicismo do Camões, vai aparecer no barroco também, vai aparecer no arcadismo, no romantismo nem tanto, mas tem alguns autores transgressores que se utilizam da estética do soneto, o próprio Álvares de Azevedo faz isso, né? Parnasianismo e simbolismo, pra caramba. E o modernismo combate isso num primeiro momento, mas depois você vai ter Vinícius de Moraes, o próprio Drummond, que vão voltar a utilizar a estrutura do soneto. Na próxima questão, nós falaremos sobre Getúlio Vargas, sobre a era Vargas. Lembrando, Vargas aplica o golpe lá em 1930, certo? Assume um governo de caráter provisório. Posteriormente, em 34, ele elabora uma nova Constituição, dando início ao seu governo constitucional. Destaque para esse período, a gente pode colocar o voto feminino, tá? Que pela primeira vez aparece numa Carta Constitucional brasileira. E aí a gente vai entrar no período no qual o texto que está aparecendo aí para vocês se refere. Período esse, pessoal, que nós falamos que é o Estado Novo, golpe do Estado Novo, que ocorre em 1937. E aí no item A, né, tá pedindo qual é esse regime excepcional pelo enunciado.
é o golpe do Estado Novo. Pessoal, por que a gente fala que é um regime excepcional? Qual é o destaque dessa nova fase da era Vargas? No meio da gravação. Mas o erro foi meu. Eu que errei, eu me confundi. Bom, por que temos esse regime excepcional que vem a ser chamado de Estado Novo? Getúlio Vargas, segundo a própria Constituição, que ele contribuiu com a formação em 1934, deveria convocar novas eleições. Entretanto, ele possuía o desejo de permanecer no poder. Só que não tinha ainda uma justificativa clara para isso. Se ele aplica um golpe, obviamente ele não teria o apoio de diversas classes da sociedade brasileira. Entretanto, um documento falso, que é o Plano Cohen, é elaborado, no qual afirma que o Brasil estava vivendo sobre uma ameaça comunista. Já essa ameaça, Getúlio Vargas se coloca na figura de salvador da pátria brasileira. Ele se coloca como a única figura, o único personagem capaz de evitar que os comunistas pegassem armas e aplicassem um golpe no Brasil. Nossa, mas essa você brisou forte, hein, Anjo? Brisou pegado. Portanto, Getúlio Vargas então instaura o regime do Estado Novo. E aí no item B, está pedindo para a gente falar dessa nova Constituição que é colocada nesse regime excepcional. A Constituição de 1937, ela é chamada de Constituição Polaca. Por que ela recebe esse apelido, ela recebe esse nome? Porque ela se assemelhava muito com a Constituição da Polônia, que nesse período era de viés fascista, uma constituição de caráter autoritária, que é uma das marcas do governo de Getúlio Vargas em 1937, onde a gente vai ter perseguições políticas, teremos censura. O governo de Vargas durante o Estado Novo, ele se assemelha muito aos regimes totalitários que aconteciam na Alemanha e também na Itália nesse período. O senhor tem que responder assim: o que a senhora deseja, excelência? Posteriormente, logo após o golpe do Estado Novo, a gente tem acontecendo, eclodindo a Segunda Guerra Mundial. E para surpresa de muitos, o Brasil se envolve na Segunda Guerra, entretanto, luta ao lado de algumas democracias. Quais democracias seriam essas? Estados Unidos, Inglaterra, França. Ao lutar ao lado desses regimes democráticos, que inclusive saem como vitoriosos do conflito, o governo do Estado Novo passa a ser contestado. Então, como que Vargas luta ao lado de democracias, mas adota um regime autoritário no Brasil? Irmão, você compreende o quão perdido você estava? A partir daí, então, Vargas dá início ao processo de redemocratização. Entretanto, Vargas tem um viés, um caráter muito autoritário e também algumas características bem egocêntricas. Eu me cuido, aqui tem 40 mil em lente no meu dente. Ele pretendia continuar no poder, tanto que ele nomeia seu irmão como chefe do que hoje nós temos a Polícia Federal. Percebendo essa articulação de Vargas para continuar no poder, e inclusive com o apoio popular, tanto que nesse período nós temos o movimento queremista, que é o movimento Queremos Getúlio, os militares, articulados por Eurico Gaspar Dutra e Góes Monteiro, aplicam um golpe e tiram Vargas do poder. A República Liberal também necessitava de uma nova Constituição. E aí, em 1945, temos uma Constituição de viés liberal, onde fica muito bem claro as divisões dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, indo um pouquinho na contramão da Constituição de 37, onde todos os poderes estavam centrados na mão do executivo, no caso, nas mãos de Getúlio Vargas. Pessoal, maravilha. O Marquinhos falou também da representação das coisas pela arte, né? Eu vou voltar um pouquinho no tempo, porque o quadro do Tiradentes está mais inserido no contexto da República, e a gente vai voltar lá no século XVII, final do século XVII, numa obra do Peter Klaes, que caiu no vestibular da Unesp, segunda fase, uma obra chamada Vanitas, significa vaidade, pessoal. E embaixo tem uma inscrição, Memento Mori. Que significa, é uma expressão latina, significa lembra-te de que morrerás. Olha só que horror. Vamos caracterizar o quadro. Você tem alguns elementos no quadro ali que representam a vida.
Quais são esses elementos? Você tem, por exemplo, ali um papel manuscrito que representa o acúmulo de sabedoria que você pode conquistar na vida terrena, não é? Conhecimento. Você tem, por exemplo, a flor, que representa a própria beleza. É uma flor que representa uma beleza, portanto, efêmera, né? Porque ela vai passar. Você tem do lado uma vela, que também representa a brevidade da vida, não é? Na frente de tudo tem uma caveira. Você percebe que tem um contraste ali entre claro e escuro na imagem, e também tem esse contraste entre coisas que representam o mundo terreno e uma coisa que representa o mundo espiritual, no caso a caveira, ligada à morte. E aí, galera, além da caveira, né, que outro elemento do quadro que poderia ser citado para representar essa ideia de que nós morreremos, né, de que aquilo que está inserido ali na inscrição, lembra-te de que morrerás. Outro elemento que eu já citei aqui é a flor, né, que pode representar uma beleza que vai ser muito passageira, porque ela não tem uma durabilidade muito grande. Mais um elemento, à esquerda de quem observa o quadro ali, você tem uma vela. A vela representa uma chama que vai o quê? Se apagar, evidentemente, né? Então uma chama breve. A vida é como se fosse essa chama breve. Você tem que se lembrar de que a morte acontece e, portanto, você tem que se preparar em vida para ter um mundo espiritual mais perfeito, né? Aquele mundo espiritual mais acessível. Na verdade, o Item B está perguntando a qual movimento literário, né, que essa obra se refere, em qual movimento que ela poderia ser associada, a qual deles. E a gente vê que o barroco, né, cara, lá no século XVI, no final do século XVI, começo do século XVII, ele é uma ação de contra-reforma. Então, por exemplo, o Gregório de Matos, né, ele vai colocar textos assim: a voz correndo voo, braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos, que para receber-me estáis abertos e por não castigar-me estáis cravados. Aí você está percebendo, né, cara, que ele fala de Jesus, né? Jesus vai recebê-lo porque está de braços abertos. Para não castigá-lo, está de braços cravados. Então você percebe ali uma oposição entre braços abertos e braços cravados. Na verdade, na estética do barroco, né, você tem esse jogo de oposições. É por isso que o barroco é a arte dos contrastes, e é por isso que ele pode ser associado mais propriamente a essa imagem, que coloca em oposição o mundo terreno e o mundo espiritual. Arte dos contrastes, barroco, né, transmitindo a ideia de que a vida é passageira, né, e que, portanto, você tem que buscar a salvação espiritual naquilo que é eterno, naquilo que é perfeito, e não no mundo terreno, que na concepção deles é imperfeito, né? Beleza? Então, barroco é a resposta para o item B ali, já que o quadro também representa contrastes como aparecem aqueles nas obras literárias da época do barroco. Bom, pessoal, esse próximo exercício aí, que vocês estão vendo, ao ler ele, que está aparecendo aí, dá a entender que é uma carta de divórcio, né? Há uma separação entre duas pessoas. Eu quero uma pessoa de valor do meu lado. No caso, o senhor Ato 5 e nação brasileira. Tanto que no item A tem a pergunta aí, né? Quem é esse senhor Ato 5? Pessoal, Ato 5 traz uma referência ao regime militar, à ditadura cívico-militar no Brasil, que havia sido instaurada em 1964. Pra vocês, tipo, velho, simplesmente se sentirem altamente culpados, velho. Né? O ato número 5 do enunciado está se referindo ao ato institucional 5, conhecido também como AI-5. O AI-5 ele é um marco durante o período da ditadura, porque ele é o momento em que nós falamos que a ditadura abre as suas caras. De fato, ela se torna escancarada. Durante o regime, quando temos o AI-1, AI-2, AI-3 e AI-4, nós falávamos que era uma ditadura envergonhada, que pouco a pouco vai se mostrando. Entretanto, o AI-5, a ditadura de fato. Por que isso? Nesse período em que o AI-5 ele é decretado, nós temos o surgimento de vários movimentos de contestação à ditadura. Por que isso ocorre? Quando a ditadura é aplicada em 64, ela tem um apoio massivo de políticos brasileiros e de grande parte da própria população brasileira. Até por isso adotamos o nome ditadura cívico-militar. Quando os militares assumem o poder, eles tinham o discurso de afirmar o seguinte: nós vamos arrumar a casa e logo entregaremos o poder de volta ao povo. Isso foi 64, 65, 66.
O tempo foi passando e os militares foram continuando no poder. Eu que errei, eu me confundi. Primeiro, removendo o direito da população escolher o seu presidente de maneira direta, posteriormente de governadores, logo após prefeitos de grandes centros. Então, as liberdades políticas foram sendo removidas. Isso foi gerando uma onda de protestos massivos. Tivemos a formação da Frente Ampla, começamos a ter movimentos estudantis, movimentos operários. Então você tem agora a população contestando o regime militar. Quando nós passamos a ter o AI-5 sendo decretado, você passa agora a permitir que o regime militar casse mandatos políticos. Você passa a ter uma limitação das liberdades individuais. Você caça, por exemplo, o direito ao habeas corpus. Você tem a censura sendo instaurada. Você amplia os poderes do executivo, poder esse que cabia no período ao presidente da República. Então você tem agora um regime que vai concentrar todos os poderes nas mãos do presidente, que agora era um militar. E aí, pessoal, no item B, o que nós temos? O pedido para serem escolhidos os 2 artigos dessa carta de divórcio, que a gente fale sobre eles. No caso, eu vou escolher 2, tá? Mas os 4 podem ser falados, tá? Nós temos elementos para discutir. Primeiro, o artigo 1, no qual fala que as 2 pessoas elas foram casadas por 9 anos em regime de exceção de bens. O que isso significa, galera? Primeiro, a duração do AI-5, claro. E um segundo ponto, que todos os poderes, todos os direitos estavam concentrados em apenas um dos lados dessa relação. Então, enquanto você tinha a população brasileira perdendo os seus direitos, perdendo as suas liberdades, você tem o regime no qual é posto em prática pelo AI-5, tendo todos os poderes concentrados, fazendo do Brasil o que bem entende, à sua vontade. E aí, pessoal, a gente tem o artigo número 3, no qual fala que os filhos, que se a gente olhar pelo artigo 2, fala que são 110 milhões de filhos, o qual se refere à população brasileira, que a partir de agora ficarão à guarda da mãe, ou seja, a guarda do Brasil, e nunca mais poderão ser visitados pelos pais. Ou seja, o que está querendo trazer aí para nós? Que não pretendemos que o AI-5 volte, retorne. Ou seja, o autoritarismo, a ausência de direitos, a ausência de liberdade não pode mais voltar. Então, você tem um rompimento com esse modelo adotado. Sobe daqui, meu! Sobe daqui, mano! Sobe daqui! Sobe daqui! Sobe daqui! Sobe daqui! Pela ditadura. Paradoxo, contradição, uma figura de linguagem. Olha só a questão que caiu na Unesp. Você tem ali 2 cartoons, 2 imagens. A primeira imagem é a imagem de um pato na superfície, um pato, feio. O reflexo da imagem é de um cisne, como se o pato refletisse um cisne, na verdade, Então, e ali está escrito, a gente tem uma linguagem multimodal, porque tem uma mistura entre não verbal e verbal, Então tem a mistura dos dois, a gente chama de linguagem multimodal. Na linguagem verbal você tem lá paradoxo. Agora, por que um paradoxo ali, Que é a explicação que o item A te pedia. Pedia para você explicar o conceito que está sendo trazido pelo cartoon 1. O conceito é o seguinte, as aparências podem enganar, Então, a imagem que você transmite para as pessoas pode não ser a mesma imagem que você tem de você mesmo. Que é um conceito que trabalha muito com a ideia de aparência, de autoaparência, de autoimagem, certo? Existe então um paradoxo entre a forma como as pessoas veem você e a forma como você mesmo se enxerga, como você mesma se enxerga. Eu me cuido. Aqui tem 40 mil em lente no meu dente. Com a minha mina, eu ensino sedução, velho. Comentando do quarto, na casa dos seus pais, aqui no meu chat, que eu sou beta. Beleza? Então pode ser que você, diante dos outros, tenha uma aparência que não é tão interessante assim e que você veja refletida a sua imagem de um jeito que não corresponde a essa ideia. Paradoxalmente, contraditoriamente. Então esse é o conceito, beleza? Aí um segundo tópico dessa pergunta já está explicado. De que modo a imagem ressalta esse conceito é justamente trazendo ali a palavra paradoxo, para mostrar a oposição
o conflito entre as duas coisas. Afinal, o que é um paradoxo? O paradoxo é, por exemplo, quando o Vinícius de Moraes diz assim que o amor, do amor, né, no caso, que seja infinito enquanto dure. Aí você fala, nossa, teve um choque aí, teve um conflito, teve uma contradição. Não teve uma contradição? Por que teve uma contradição? Você vai pensar assim, como é que uma coisa pode ser infinita enquanto durar? Aí você fala, pô, buguei, né? Quer dizer, ele quer que o amor seja intenso enquanto ele durar. Ele já sabe que o amor vai ter uma durabilidade específica, mas tem que ser uma entrega total e plena. Isso vem do soneto da fidelidade. Parece uma contradição, é um conflito. Isso é um paradoxo. Então existe uma contradição entre as duas imagens ali, né? A imagem do pato e a imagem do cisne projetada, certo? Um paradoxo, para ficar mais claro, seria tipo o quê? Um idiota chamando outra pessoa de idiota? A ideia não é extinguir o idiota. Afinal, ele é um importante entretenimento em nossa sociedade. Certo, por que a gente chegou nessa questão aqui agora, pessoal? A gente chegou aqui porque o segundo cartoon é a imagem de um personagem que está selecionando as letrinhas ali meio aleatoriamente, né, cara, para compor um texto, certo? E aí você está percebendo que ele está ali copiando do jeito que vai aparecendo mesmo assim na frente dele, né, à medida que ele vai fazendo o sorteio. É do Quino, que é o criador de Mafalda, certo? Que princípio comanda o processo de criação artística ilustrado pelo Cartoon 2? Aí você vai responder o seguinte: o processo de criação artística é comandado pela seleção aleatória, pela aleatoriedade, né? Então, quer dizer, os elementos que vão compor a arte, eles são sorteados aleatoriamente pelo artista, certo? Esse é o princípio. Depois o item B da pergunta, a qual vanguarda lá do início do século XX a gente pode associar esse processo? Galera, vanguarda, os ismos europeus, né? Quais são os ismos europeus? Futurismo, cubismo, surrealismo, expressionismo, dadaísmo. Como que funciona o dadaísmo, né? Por que ele é uma manifestação de rebeldia? Por que ele é uma vanguarda? Ou seja, o que significa vanguarda? Aquilo que está à frente, não é? Por que tem esse aspecto rebelde no dadaísmo? Porque tem aquela percepção de que para você ser um artista, você tem que ser uma mente evoluída, você tem que ser uma mente diferente. Na verdade, o dadaísmo mostra que qualquer ser humano pode produzir arte. É só fazer o seguinte, lembra do Marcel Duchamp? O que ele fez? Ele pegou um mictório, né, e mandou para uma exposição em Nova York, em 1918, e chamou de A Fonte, aquela manifestação artística, né? O que significa isso? Ele pegou um objeto do cotidiano que já existe, tirou da sua função primordial, da sua função objetiva, e colocou num local, né, fora do contexto primordial, que causa o choque, o estranhamento. O que causa choque, estranhamento é a arte. Essa é a questão, né? A arte causa estranhamento, a arte é desautomatizada. A arte não representa o cotidiano, representa uma quebra do cotidiano. Por isso que ela faz a gente pensar, por isso que ela faz com que nós reflitamos, né, sobre determinados aspectos. Então, para produzir arte, é só você pegar um objeto pronto, segundo o ponto de vista dadaísta, né, e transformar numa coisa artística, tirando, né, e colocando em outro contexto, beleza? O Tristan Tzara, que é o líder romeno ali do movimento dadaísta, no seu texto, Poema, Receita para escrever um poema dadaísta, ele fala justamente sobre esse processo que está nesse cartoon aí, né, cara? Ele fala assim, ó, pega um jornal, pega uma tesoura, pegue um artigo do jornal do tamanho que você deseja dar ao seu poema, recorte em seguida as palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente, retire-as uma a uma e copie-as na ordem em que aparecerem. O poema se parecerá com você, e ele um escritor infinitamente original, ainda que incompreendido do grande público. Então, dadaísmo, né, cara? Porque ele está pegando uma coisa que já existe e ele está transformando em algo desautomatizado, tirando o contexto para causar o estranhamento, né? Que é justamente o que o dadaísmo propõe e o Tristan Tzara propõe justamente aí nessa receita para escrever um poema dadaísta. Pessoal, esses ismos europeus, eles culminaram com o surgimento do quê? Do modernismo. Lá em Portugal, Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro. Aqui no Brasil, 7 anos depois, com a Semana de Arte Moderna, claro que já tinha, né, o movimento modernista antes, mas a Semana de Arte Moderna consolida ali a primeira fase, a fase mais rebelde, a fase mais demolidora, né, desse movimento, que vai ter como principais autores Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Eu sei que se você teve aula comigo, você conseguiu lembrar da musiquinha agora, hein? Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira, certeza. O Manuel Bandeira, por sua vez, é um cara que nasceu no Recife, vai estudar arquitetura, mas não finaliza, porque ele tinha problemas pulmonares, ele tinha tuberculose,
Ele vai para o Rio para se tratar da tuberculose, não rola, ele vai para a Europa, Suíça, começa a Primeira Guerra, ele volta e ele passa a vida com essa obsessão de morrer, né? Porque ele tinha problemas e tal, e a vida dele é permeada pela ideia de morte. E claro que esse tema vai aparecer na poesia dele. O poema que aparece na Unesp é Poema tirado de uma notícia de jornal, que é o seguinte: João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar, 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Você percebe que o último verso é aquele verso mais impactante, não é? Agora, vamos lá. Nessa fase do modernismo, vamos pensar assim. Eu falei ali no comecinho do parnasianismo, do Bilacão, grande Olavo Bilac. O Manuel Bandeira, apesar de não ter participado de maneira direta da Semana de Arte Moderna, o texto dele, Os Sapos, que está no livro Carnaval, né? Ele foi lido pelo Ronald de Carvalho na segunda noite da semana. E tem um trecho dos Sapos em que ele fala assim: o sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. O sapo tanoeiro, o sapo que fabrica tonéis, é o sapo martelo. O martelo, por sua vez, é um instrumento do artesão. E os parnasianos gostam de ficar associando poesia e artesanato, não é? Artes plásticas, no caso. Então, quando ele fala o sapo tanoeiro, já é uma referência ao parnasiano, é uma metáfora aí que ele utiliza, né, para tratar dos poetas parnasianos. E ele já fala direto ali, parnasiano aguado, quer dizer, parnasiano sem graça, né, sem sal, sem gosto. E realmente, cara, o parnasianismo é chato pra caramba. É um gênio, não? O parnasianismo puro, assim, na sua essência, é muito plástico, muito superficial, não diz muita coisa, fica só preocupado com estética, né? Eu me cuido. Aqui tem 40 mil em lente no meu dente. Então é muito chato, é foda. Mas enfim, é complicado, né? Enfim, vamos lá. Ali a gente tem então uma percepção de poesia que vai contra o parnasianismo e contra, cara. Eles são motivados pelas vanguardas, né? Então eles são motivados pela rebeldia. Os modernistas são assim. Eles vão contra tudo que é estabelecido pela poesia tradicional, pela literatura tradicional. Quais são as características primordiais do modernismo em suas primeiras manifestações? Verso livre, não tem metrificação regular. Verso branco, não tem esquema de rimas. Utilização de uma linguagem coloquial, o jeitão do brasileiro falar, isso é importante pra caramba. Não aquela linguagem europeizada, eurocêntrica, né, que era buscada aí pelos poetas do simbolismo, do parnasianismo. É uma linguagem muito mais direta. E outra coisa importante, né, expressão de temas mais simples, que fazem parte do nosso dia a dia. Guarda essa visão. Por que guarda essa visão? Porque a questão da Unesp, e vai cair na segunda fase, vai cair alguma coisa parecida com esse recorte. Pedir para você identificar um trecho da poesia que não corresponde à chamada norma padrão e que muita gente qualificaria como erro gramatical. Não é bem um erro, né? O Oswald de Andrade, por exemplo, chamava de erro também. Ele fala no Manifesto da Poesia para o Brasil que a literatura precisa se alimentar da contribuição milionária de todos os erros. Como assim erros? É a valorização do modo de falar do povo brasileiro, porque você tem que ter uma estética, é a outra característica modernista aí, né, pessoal? Você tem que ter uma estética nacional, você tem que ter uma poesia que já tem uma aparência brasileira, né, na sua essência. E a linguagem reflete isso muito bem, porque o brasileiro fala de um jeito peculiar a língua portuguesa. Nós falamos do nosso jeito, não é? Nós temos as nossas manifestações linguísticas, no caso. Então, como que você identifica uma passagem que foge à chamada norma padrão? Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro. Pessoal, os puristas gramáticos, né, aqueles mais, né, conservadores da língua portuguesa, vão dizer assim, meu Deus, olha que erro crasso, que coisa horrível. Ele colocou chegou no bar, né? A gente sabe que os verbos que indicam movimento, chegar, ir, voltar, eles regem, ou seja, exigem preposição a. Quem chega, chega a. Só que ninguém fala assim, né? Eu não vou falar, por exemplo, professor, você chegou cedo. Aí eu vou dizer assim, vou responder, nossa, eu geralmente chego cedo à escola. Eu não vou falar, eu chego cedo à escola. Eu chego à escola às 6 horas da manhã. Eu falo, não, geralmente eu chego cedo na escola mesmo, eu chego na escola. Nós falamos assim, é uma coisa mais natural, não é? Então, esse jeito de falar do brasileiro é o que é valorizado. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro. Você identificou um trecho que fugiu à norma padrão. Que se fosse norma padrão, seria ele chegou ao bar 20 de novembro, só que ficaria superficial, plástico, totalmente fora da realidade.
E aí não tem também a valorização do falar brasileiro, que é uma característica, né, do modernismo nas suas primeiras manifestações e depois lá na frente também, né, que é uma coisa que vai aparecer com, por exemplo, Guimarães Rosa, né, lá na terceira fase do modernismo. Pessoal, beleza. A outra questão, item B, pedia para identificar duas características que fogem, né, da poesia parnasiana. Uma dessas características é de natureza formal e a outra característica é de natureza temática. Se a gente pegar o tema, né, primeiro a característica de temática, eu vou responder assim, né? A característica temática que faz o poema distinguir-se do parnasianismo é a utilização do cotidiano como matéria poética. Poema tirado de uma notícia de jornal. Você vê que o próprio título já remete à ideia de cotidiano, não é? Então você vai extrair a poesia do cotidiano simples. O parnasianismo não. O parnasianismo ele tratava de questões mais elevadas, né? Por exemplo, o Bilacão, quando ele escreve assim, ó: última flor do Lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Você percebe o vocabulário difícil pra caramba e um tema que eles consideram elevado, que é a própria língua, né, no caso. A última flor do Lácio é a última flor da região onde se falava o latim, no caso a língua portuguesa. Ele se refere à língua portuguesa usando a língua portuguesa. Aliás, ele está aqui, né, o Olavo Bilac, utilizando uma função da linguagem importante que vai cair também, se liga. Metalinguagem, quando você usa a língua portuguesa para falar sobre a língua portuguesa. É mais ou menos quando você está vendo aí que um idiota se refere a si mesmo. A ideia não é extinguir o idiota. Afinal, ele é um importante entretenimento em nossa sociedade. Basicamente é isso, né, que rola quando você usa o meio para falar do próprio meio, né? Então isso é bem recorrente, inclusive em alguns escritores. O Drummond também fazia isso pra caramba, né, cara? Não faças versos sobre acontecimentos. Não há criação nem morte perante a poesia. A procura da poesia, que é um texto que se utiliza da poesia para falar da própria poesia. Enfim, pessoal, vamos lá. Então, o parnasianismo busca temas elevados, né? A primeira característica, então, temática, é a utilização do cotidiano, no caso do Manuel Bandeira, como elemento para a produção poética. Característica formal, uma característica de natureza formal, tem várias. Versos livres, não tem metrificação regular. Versos brancos, não tem um esquema de rimas regular. O que mais? Você pode apontar também a utilização da oralidade, que a gente viu no item A, né? Você tem ali uma linguagem muito mais coloquial, uma linguagem informal, uma linguagem mais simples. Essas são as características potencialmente colocáveis, vamos colocar assim numa resposta dessas aí. Pessoal, é isso aí. Não deixem, vocês estão vendo ali, cara, um QR Code, né, cara? Esse QR Code aí serve para você acessar o nosso formulário de inscrições para o primeiro lote do Vozes Humanas. Aliás, sigam Vozes Humanas lá no Instagram, @vozes.humanas.red, beleza? Segue também @brancoprofessor, dá uma moral lá, dá uma força para mim, beleza? Não deixem de se inscrever aqui, compartilhar esse vídeo, também vão compartilhando lá, vão participando das postagens, vão comentando as postagens no Instagram, nas outras redes, para que nós possamos incluir o seu nome nos sorteios, né, que vão acontecer agora para esse primeiro lote, para você se preparar e escrever uma redação, aquela bacana mesmo assim, lá em 2024, estudar bastante isso que vai ser importante e relevante. E aí, compartilha o vídeo, cara, ajuda a gente também a dar essa força aí, porque nós queremos movimentar aqui, né, as coisas e trazer essa visão para mais pessoas, para a galera que vai prestar de uma forma geral, a gente quer ajudar, certo? Então é isso, pessoal. Boa prova, desejamos de coração uma boa prova, que seja uma prova ali que vai trazer o quê? Aquela paz para o seu coração. Aproveito, desejo uma boa prova para todo mundo, vocês arrasem, até a próxima. E que a Unesp tenha o prazer da sua presença em 2024, beleza? Boa prova!